Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão de nossa leitura do Evangelho de João. Nossa intenção ao gravar esse vídeo agora é tecer alguns comentários à leitura do capítulo 13 e 14. Você não leu esses dois capítulos, dá um pausa no vídeo, leia para que você possa compreender o que nós estamos dizendo aqui em nosso momento de gravação. Quando Jesus se reúne com os discípulos no cenáculo, já é noite de quinta-feira. E Jesus, ele reúne os discípulos na intenção de celebrar com eles a ceia que antecede a Páscoa. O testemunho de Jesus, ele foi dado desde os capítulos 1 até o capítulo 11, e Jesus deixa bem claro para as autoridades religiosas e para o povo em geral que ele é o Messias. Ficou comprovado a reação que ele teve. Alguns creram, alguns não creram. Então, chega um momento em que João faz um fechamento, lá no capítulo 12, indicando por que eles não creram em Jesus. Agora, quando entra para o capítulo 13, todo o relato do que acontece no 13, 14, 15, 16, 17 e 18 estão todos eles relacionados a uma noite só. É no entardecer daquele dia que Jesus reúne os discípulos no cenáculo e lava seus pés. Esse cerimonial de lavar os pés se torna ali uma mensagem que Jesus está dando aos discípulos de que na realidade do reino de Deus as coisas são invertidas. Nos reinos humanos ou nos governos humanos busca-se ser servido. No reino de Deus é o contrário, busca-se servir. E Jesus, que é o rei, o soberano maior deste reino, ele dá o exemplo, tendo ele a iniciativa de lavar os pés aos discípulos. E ele termina essa lição de humildade dizendo: o que eu fiz a vocês, vocês fazem uns aos outros. Então, Jesus já deixa bem claro que o ambiente do reino é um ambiente de serviço ao próximo. Quando Jesus demonstra essa ação de humildade, a reação de Pedro indica que eles ainda tinham dificuldade de entender o que Jesus havia feito e ensinado. E não era só Pedro que tinha essa dificuldade, todos eles tinham. O que a gente pode perceber no relato de João é que quando chega aqui no capítulo 13, Jesus propositalmente deixa o contato com o mundo e tem um contato agora mais restrito com os seus discípulos. Alguns estudiosos analisam isto como uma figura do tabernáculo, onde o externo ao tabernáculo é o mundo. E a partir do momento que você entra naquele ambiente do tabernáculo, onde tem o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo, então ali já é o local onde você tem comunhão, o contato com poucas pessoas. Somente levitas, sacerdotes e o sumo sacerdote estavam neste ambiente. E Jesus, o sumo sacerdote, agora reúne os seus discípulos. E ele está agora no lugar santo, para no capítulo 17 adentrar o lugar santo dos santos, quando então ele intercede pelos seus discípulos. O que a gente percebe de fundamental nesse relato da Páscoa, ou da celebração da ceia de João em relação aos sinóticos, é que João ele retrata como Jesus coloca a questão da traição, como os discípulos reagem curiosos, preocupados, querendo saber como é isto. Isso distingue dos outros relatos, porque João é aquele que está, de alguma maneira, no meio do diálogo, e ele se apresenta como aquele que está bem próximo de Jesus. A indicação de Judas como traidor mostra como foi sórdida a sua ação em vender Jesus. E Judas vendeu Jesus por um preço de um escravo. Esse era o preço de um escravo comum. E quando você olha mais de perto, você percebe que Judas ele participa primeiramente do comer o pão,
mas logo em seguida ele se ausenta, não participando de toda a celebração da ceia, e vai então executar o seu plano diabólico. Quando Judas sai, então Jesus introduz o novo mandamento. É bem interessante que é neste contexto que Jesus diz a eles, olha, as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos, vocês se amarem uns aos outros. Então, no reino de Deus, o serviço mútuo é uma maneira poderosa de expressar o amor fraternal. E eles entendem isso e veem nisso a evidência das evidências quanto à salvação e à vida eterna. O finalzinho do capítulo 13, Jesus chama a atenção de Pedro em relação ao que haveria de acontecer. A fala de Pedro de que ele morreria ou daria a própria vida por Jesus é confrontada por ele dizendo, Pedro, você vai me trair 3 vezes e hoje à noite, antes que o galo cante, você terá feito este ato de traição e vai ser totalmente contrário ao que você disse. João coloca isso aqui exatamente porque o capítulo 21 faz sentido somente se nós lermos essa observação que Jesus faz a Pedro. O capítulo 14 e o capítulo 15 é um discurso de despedida, bem como o capítulo 16 também. Mas o capítulo 14 em especial, ele é um discurso que Jesus faz estando ainda no cenáculo. Já o capítulo 15 e 16 é um discurso peripatético, ou seja, Jesus está discursando a caminho do Getsemane. Nessa primeira parte do discurso, Jesus começa a falar de sua partida, mas ele usa eufemismo, dizendo, eu vou partir, vou deixar vocês, e eles não estavam entendendo e não conseguiam associar esse eufemismo, partida com morte. Na cabeça deles o Messias não ia morrer, o Messias iria se perpetuar e iria assumir o governo e governar para sempre. Então esse negócio de morrer para eles era muito estranho. E é nesse começo do capítulo 14 que Jesus fala de seu relacionamento singular com o Pai e ele começa a inserir elementos como resposta às orações, obediência, demonstração de amor para com Deus e de uns para com os outros. E a gente vai percebendo que progressivamente os discípulos vão compreendendo, mas não plenamente, porque eles só compreenderam o discurso da despedida plenamente depois da ressurreição. E João deixa muito claro isso. Enquanto Jesus falava, eles estavam cheios de dúvida, mas não tinham coragem de perguntar para Jesus o que realmente significava aquelas palavras que ele estava falando. É nesse contexto de partida, de deixá-los e voltar para o Pai, que Jesus fala do Consolador. E Jesus se refere ao Consolador como um outro Consolador, semelhante a ele, tal como ele, que é aquele que apoia. A palavra Consolador indica aquele que dá suporte, aquele que orienta, aquele que consola. Então os discípulos seriam privados da presença física de Jesus, para que eles não ficassem desesperados, eles receberiam o Espírito Santo, que aconteceu em Pentecostes. A missão do Espírito Santo, em primeiro lugar, é fazer com que os discípulos não se esqueçam das coisas que Jesus ensinou. E é nessa parte que Jesus associa obediência ao amor. Pois Deus requer dos seus discípulos obediência aos seus mandamentos. E é somente o Espírito Santo quem nos capacita a obedecer os mandamentos de Deus, movidos por amor. Quando Jesus finda esse discurso, o último versículo diz que Jesus disse a eles, levantai-vos, vamo-nos daqui. Então, neste momento, eles saem do cenáculo e vão caminhar agora em direção ao Getsemane. É uma caminhada de algumas horas, porque eles têm que sair da cidade, o cenáculo ficava numa região central da cidade de Jerusalém. Eles deveriam caminhar para o oriente, passar um val, que era uma grande depressão, e chegar até um ponto onde ficava um pouco mais alto assim, e ali tinha então o horto, que era chamado de Getsemane, que fica no sopé do Monte das Oliveiras. Então é nesse caminho que Jesus vai proferir o discurso que nós encontramos nos capítulos 15 e 16. Espero que com essas explicações você tenha entendido um pouco mais os capítulos 13
e 14 do Evangelho de João. Deus abençoe.